chefe de família. Chefe, mestre, rei, referindo-se a Deus, o Senhor Deus, o Senhor de toda a terra. Senhores, reis, referindo-se aos homens, proprietário do monte de Samaria. Chefe, mestre, marido, profeta, governador, príncipe, rei, referindo-se a Deus, Senhor dos senhores, provavelmente o teu marido Javé. Meu senhor, meu chefe, meu mestre, referindo-se aos homens, a chefe, mestre, marido, profeta, príncipe, rei, pai, Moisés, sacerdote. Por quê, gente? Por que tudo isso? Capitão. Porque quando Deus criou Adão, veja, a palavra Adam no hebraico, essa palavra é tirado, né, da terra, tirado, formado da terra, vermelho, né, como da terra. Ele tinha uma dignidade. Ele era, vamos dizer assim, a pedra de esquina, o cabeça, o primeiro. Ele deu origem à mulher. Deus fez primeiro o homem. E os homens, o homem e a mulher, eles eram deuses. Eles iam dominar, veja a palavra, para dominar, para subjugar. Essas palavrinhas, essas raízes dessas palavras, quer dizer verdadeiramente como Senhor. Eles seriam os senhores. Então veja, a dignidade que Deus deu ao homem sobrepuja o que o próprio homem falou depois que Deus fez a mulher para ele. Ele usou a palavra Ishá. Homem, Ishá, ele chamou ele de mulher, porque do homem foi tirado. Ishá, a mulher, porque do homem Ish foi tirada. Essa palavrinha Ish, ela não tem a mesma dignidade que Adão. Deus o chamou de Adão, mas Adão se chamou de Ish. Veja, entende que ele já está se desclassificando, se colocando menor do que Deus tinha colocado ele? Ele mesmo. Aí a gente vai atrás da raiz dessas palavras, a gente chega em fraco, em melancólico, em enfermo, adoentado. Olha só. A gente vai nas raízes das palavras e a gente vê que o próprio homem foi que colocou-se menor do que Deus lhe tinha designado. E quando Deus apontou a árvore da vida para ele e disse não para a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus queria manter essa dignidade. Mas o homem quis? Não. E será que o homem não está fazendo a mesma coisa agora? Será que o homem não está fazendo a mesma coisa agora? Trocando a vida pelo espírito para viver uma vida pela carne, obedecendo aos seus instintos animais, simplesmente porque é toma lá da cá? Porque viver pela fé não é fácil. Viver pela fé é você negar, não é os sentidos humanos, porque não é pelo que você vê, não é pelo que você sente, não é pelos seus sentimentos, não é pelo que você toca, porque aquilo que você toca é passageiro, aquilo que você vê é passageiro, mas aquilo que você não vê, não toca, é eterno. Olha que loucura! Mas a Bíblia diz que assim é do jeito de Deus. Mas é pelas minhas palavras? É pelas palavras dos seres humanos? Não, é pelas palavras dele. Entende? O negócio só tem graça, o mecanismo só gira, só funciona se for pelas palavras dele, não pelas nossas. Porque, veja, o poder da vida e da morte está na língua. Quem dela usar, dela comerá. Se nós falamos as palavras de Deus, logo ele tem responsabilidade pelas palavras dele, para se cumprir. Mas se nós falamos as nossas palavras, nós temos que ter responsabilidade por elas, é ou não?
Mas se a gente planta, se a gente fala, se a gente dá voz à palavra de Deus, nós estamos sendo filhos de Deus. Nós estamos agindo como Deus, chamando algo que ainda não é como se já fosse, não é? Mas manuseando a palavra dele, como bons obreiros que não tem do que se envergonhar, porque manuseia bem a palavra da verdade. Exato, criei, por isso falei. A gente crê com o coração e declara com a boca, não é? Não é assim? Isso é o viver pela fé. Como hoje, né, o nosso irmão Hélio, né, ali na nossa comunhão, ele falou: nossa, eu corri, né, para ir, né, pegar as minhas armas espirituais e lutar contra a serpente que já estava se levantando dentro de mim, a sinuosa que já estava querendo me enroscar, os meus próprios sentimentos, os meus olhos, os meus desejos, as coisas que fomentam dentro de nós mesmos. Gente, o negócio é tão real que às vezes a gente acha que tá biruleibe. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Negar a si mesmo não é fácil. Ah, mas não é mesmo. Não é. Uma vida de abnegação, de negar a vontade da própria alma, não é fácil. Mas tem a sua recompensa em Deus. Não é você negar para dizer assim: ah, eu sou o cara, ah, eu sou a cara. Não. É você negar para fazer a vontade dele. Por quê? Porque se você fizer a vontade do Espírito, você vai colher coisas próprias, celestiais. Mas se você fizer a sua vontade, vai fazer o quê? Vai colher o quê? As coisas que você já está cansado de colher, não é não? A sua horta todinha. Coisa fofa. Hélio disse: pastora Sandra Ribeiro escreveu Livros Nascidos, um resumo da Bíblia. A chave para o entendimento da palavra. Aleluias. Então veja, esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, que antes não era nem pronunciável, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Embora ele tivesse decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo. Negaram publicamente o santo e justo, veja, o santo. Hoje nós recebemos o Espírito dele, o Espírito do Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo Jesus. É Cristo Jesus em sua essência, verdadeira essência, que é eterna, imutável, imortal, invisível, mas real. O santo e justo, e pediram que fosse libertado um assassino. Essa é a raça humana, caída. Essa é a carne. Essa é a carne. Que prefere soltar, não é? Uma fera. Prefere deixar solto aquilo que vai lhe trazer mal, malefício, e prender aquilo que é santo. Prender, deixar preso, né? Deixar trancafiado, deixar escondido embaixo de alguma coisa aquilo que vai lhe dar santificação, que vai tornar você cada vez mais parecido com Cristo, vai tornar cada vez mais você diferente dos outros no mundo, que vai fazer também daqui uns dias você operar os mesmos sinais e maravilhas que os outros filhos de Deus maduros operaram também. Por quê? Porque eles largaram para trás a incredulidade deles, largaram para trás tudo aquilo que fazia parte das suas vidas terrenas e seguiram a Cristo. Foram seguir Jesus, apesar de todos os conflitos, apesar de toda a fraqueza, apesar de toda incredulidade, né, de toda dificuldade. Não é que a gente sabe, especialmente Pedro. Olha que coisa extraordinária. Isso aqui é o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro, só que agora ele não está mais fluindo pela sua natureza humana, mas seguindo o Espírito, deixando o Espírito operar, deixando o Espírito guiá-lo, mediante Jesus Cristo.
Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Veja, o autor da vida. Como é que mata o autor da vida? Bem, a parte vivente dele podia morrer. Por quê? Porque era uma alma que habitava num corpo por meio de um fôlego de vida. Conectados, o material com o imaterial pelo fôlego de vida que Deus soprou. Essa parte podia morrer. É por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, a NBV traz de uma forma interessantíssima, magnífica, o vivente que morreu. Por quê? Porque se é vivente, pode morrer, não é? Mas agora ele está vivo pelo Espírito. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala tão categoricamente, de forma tão extraordinária e precisa em Gálatas 5, quando ele fala, né, da diferença da carne para o espírito, da disputa, não é? Da batalha entre carne e espírito. Essas coisas, essas conexões, não é? A gente começa a compreender na nossa própria vida, no nosso próprio ser, conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai experienciando, né? A gente consegue ver em nós, a gente consegue ver essas coisas em nós, esses apelos em nós, e ver aonde que tem o poder e aonde que tem a fraqueza. Não é para derramar o azeite na parte que carece. E não tentar da parte que carece, que é carente, que é fraca, fazer alguma coisa, vai dar ruim, vai quebrar, vai arrebentar. Mas Deus, o Espírito, porque o Espírito do Filho, o Espírito do Pai é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo, o mesmo Espírito. O Espírito o ressuscitou. E isso Jesus já tinha nele mesmo. Ele já cria. Antes dele ir para ser entregue, ele já cria nisso. Ele disse: olha, eu vim com esse propósito. Eu vim para essa hora. A minha alma agora está aflita. Eu deveria orar. Pai, passa de mim essa hora. Mas se foi exatamente para essa hora que eu vim. Então ele já estava convicto disso. Em outro momento ele disse: tem um batismo que eu preciso passar. Como a minha alma se angustia até que eu passe por esse batismo. Que era a morte, não era o batismo nas águas. As águas ele já tinha passado. Era tranquilo. Ali era tranquilo. Mas o batismo que ele estava se referindo era a morte física. É quando ele teria que ir ao Hades. Quando ele teria que devolver o seu espírito, né, entregar o seu espírito a Deus e descer com a sua alma nua. Porque o seu corpo ia ficar no sepulcro e a sua alma ia descer ao mundo dos mortos, à mansão dos mortos, como todas as almas. A diferença é que aquela alma era pura, não tinha pecado, nunca tinha praticado pecado. Hoje, inclusive, né, eu deixei lá no nosso grupo, na família Aba, né, para que vocês possam meditar. Quando pedirem, não é, vierem questionar, né, de uma razão da nossa fé. Veja, Jesus não tinha pecado na carne dele. Não tinha pecado. Jesus não conheceu o pecado. Ginoscou. Não conheceu o conhecimento da mente, o intelecto. Na sua alma, ele não acordou com o pecado. Ele não buscou, não deu atenção ao pecado. Não se atentou para o pecado. Ele se fazia de surdo e de cego para as coisas de Satanás. Ele via muitas coisas. Ele ouvia muitas coisas, mas ele não dava atenção. Ele não guardava, ele não dava proeminência. Ele simplesmente ignorava, deixava de lado e avançava. É assim que a gente deve fazer também. Veja, ele não tinha pecado, ele não conhecia pecado,
né? A faculdade do conhecimento, de conhecer, a faculdade da mente, nossa alma. Ele não praticou o pecado, obras, né? Atitudes, ações. E não houve nenhuma mentira, nenhum engano em seus lábios. Falar. Ou seja, não havia nada nem na carne de Jesus que Satanás pudesse usar contra Jesus, nem nos pensamentos de Jesus, na alma de Jesus, na mente dele, nem em ações, e muito menos em palavras. Então ele estava isento por todas as suas, né, por todos os lados, por todas as partes do seu ser, de pecado. Esse é o nosso Senhor. É por isso que a justiça que compete a Ele, que procede dele, nos é imputada para as nossas almas. Apesar das nossas almas ainda praticarem pecado, nós não somos considerados pecadores diante de Deus por causa da justiça que Jesus Cristo cumpriu em nosso favor. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele. Vê? A fé vem por meio dele. É por meio do Espírito. É por meio do Espírito que a fé vem. A gente ouve as palavras que são Espírito. Jesus disse, as palavras que eu digo a vocês são Espírito e vida. Então quando a gente ouve, gente, a gente está ouvindo o Espírito. Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A gente está ouvindo o Espírito. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a gente está ouvindo palavras do Espírito, palavras de Cristo. É por isso que o Espírito reconhece aquilo que é dele e coloca em prática. Fomenta, aquilo é procedente dele. Então ele pode movimentar essas coisas. Porque passa para ele, porque é puro, é dele. Vem dele, é dele, por ele e para ele. Então são coisas procedentes dele que ele pode manusear. Não são as coisas, as lógicas desse mundo, as teorias desse mundo, não é? A sabedoria desse mundo, não. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. A fé vem por meio, então veja, o homem recebeu porque o homem queria. Aquele homem ansiava por isso. Aquele homem desejava aquilo. E quando ele olhou para Pedro e para João com atenção, ele recebeu. Veja, Jesus, quando a gente dá atenção para aquilo que é dele, para ele emana dele para nós. Não importa se a nossa fé é pequena. Importa é a gente dar atenção para ele. Se a gente olhar para ele, fixar os nossos olhos no autor e aperfeiçoador da nossa fé, a gente vai receber. Não importa o tamanho da fé, por isso que a gente não pode ficar olhando para a gente, nem para o tamanho da nossa fé, não é nem para a gente, nada de nós, é dele. Como ele está dizendo aqui, vocês estão olhando para a gente achando que vem da gente? Não, vem dele. Deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito. Então veja, tinha predito. Predito. Dito, não é? De forma antes de acontecer. Antes de acontecer, Deus já tinha deixado escrito por meio dos seus profetas. O Paulo Júnior disse, eu acredito que essa vocação é o próprio Espírito falando por ti. Amém. A vocação do ensino, amém, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Porque é a única coisa, Paulo, né? Sim. É a única coisa, Paulo, que eu dedico a minha vida com
com energia e de muito bom grado é mergulhar na palavra de Deus. Me dá verdadeira alegria poder ficar horas e horas e horas consumindo a palavra de Deus. No grego, no hebraico, nas raízes, nas profundezas. É tão bom. Gente, é tão bom. É tão bom. É o meu maior prazer, é a minha maior alegria. Eu tenho outras alegrias também, né? Eu tenho outras coisas que são boas, né? Como um ser humano, mas de todo o meu coração, a coisa que mais me preenche, que mais me dá vontade de viver, verdadeiramente, é mergulhar, sabe, nas Escrituras e ver essas coisas extraordinárias, como pode um livro escrito por tantas pessoas diferentes, tão antigo, ser tão real, tão verdadeiro. Como alguém pode manter coisas, palavras, escritos, que a gente vê que é tão real, é tão atual, mas já foi escrito há tanto tempo. Sabe como pode ser tão conciso, tão harmônico? Sabe, traz tanta paz, traz tanto alento, gente, traz, sabe, um regozijo, um conforto que não tem palavras que possa expressar. Só pode ser do Espírito. Só pode ser do Espírito. Não tem outra explicação, nem para mim, nem para ninguém. Eu não tenho essa inteligência de compreender coisas que são tão antigas, não é? Tão profundas, tão bem conectadas, não é? Isso é do Espírito. Isso é do Espírito Santo. E a gente deve dar credibilidade, não é? Porque, veja, nós não estamos, vocês veem que a gente não usa nenhum outro artigo, não é? Quando a gente vai, nas outras Bíblias, nas palavras, né? No Strong ali, nos dicionários, né? Das raízes mesmo, das palavras no grego, no hebraico, mas não recorremos a nenhum artigo, nenhuma coisa externa. A própria palavra de Deus, né, ela testifica dela mesma. E é tão concisa, né, ela é tão como é que eu posso dizer? Tão sólida, né? Enfim. É por isso que a gente ora e pede ao Senhor para que ela ganhe, né, o mérito devido, a honra devida. Porque ela tem nos transformado. Nós estamos vendo, né, a transformação aí na vida dos nossos irmãos, aqueles que buscam, né, viver em comunhão, que buscam ser podado, né, ser ajudado, auxiliado, dar as mãozinhas, né, nós damos as mãozinhas uns aos outros, porque a gente está crescendo. A gente está crescendo. É igual quando a gente pega os nossos pequenininhos, né? Oh, meu Deus. Coisa fofa. O Hélio disse, irmã Sandra é uma candeia persistente. Amém. É igual quando a gente pega os nossos pequeninos, não é, gente? E coloca numa creche. Para conviver com outros pequeninos. Né? E aprender mais rápido, não é assim? Como é que a gente acha que com os filhinhos de Deus vai ser diferente? Como é que a gente quer aprender sozinho? É difícil. Veja, gente, o que eu recebi do Senhor, eu recebi sozinha, porque não tinha ninguém que pudesse me dar. Mas hoje eu não posso mais ficar sozinha. Eu preciso conviver com os meus irmãos, que eu também aprendo com vocês. Ao passo que eu estou aqui, manejando a palavra de Deus, eu estou recebendo também. No dia a dia, convivendo com o Hélio, vejo o Hélio lá do sul, mas a gente convive. Eu vou aprendendo com ele também, nós trocando experiências, e o Espírito Santo vai revelando, vai mostrando, vai moldando, né? Aparando de um lado, aparando do outro. A gente vai se suportando, a gente vai, né, ajudando um ao outro, né, auxiliando um ao outro. Às vezes tem alguma dificuldade, né, com carro, com coisa assim, e aí vai, irmão, vai lá, né, já dá uma bola pra gente, né, e aí vai mostrando, né, como é bom caminhar.
espacinhos pequenininhos, não é porque a gente é adulto, humanamente falando, mas espiritualmente nós não somos. Porque se nós fôssemos, a gente já estava fazendo as obras maiores que Jesus falou que faríamos, e Jesus não mente, ele é a própria verdade, não é? Então se a gente ainda não está fazendo as obras maiores, é porque a gente ainda não é maior, não é? A gente está avançando. Mas é bom, né? É bom, né? Como a Bíblia diz, né? Como é bom quando os irmãos estão em união, né? O Vini convive aqui, né? Com o meu companheiro aqui. Gente, é um aprendizado, né? Todo dia, sabe? Com o meu filho também. E aí as nossas dificuldades, a gente vai, sabe, dando as mãozinhas um ao outro. Aí cai, o outro ajuda, levanta, né? Passa um remedinho ali no dodói. Aí já vai, não, vamos embora junto. Aí daqui a pouco tá chorando, daqui a pouco ele tá sorrindo. Não é? E aí a gente vai crescendo, gente. Vai fomentando as coisas celestiais. Isso não é brincadeira não, gente. Isso é bom. Isso é bom e é agradável a Deus. É isso que o apóstolo João fala. É isso que o apóstolo Paulo fala. Não é só ir numa igreja, não é? E ter aquela comunhão naquele dia. Não é isso, não. Isso é superficial. Veja, às vezes, o irmão Hélio é lá do sul, mas a nossa comunhão é muito mais verdadeira, não é? Muito mais transparente do que com irmãos que eu convivia de perto. De pertinho daqui. São mais sinceros. Os nossos relacionamentos com irmãos de longe são mais sinceros do que aqueles de perto. Que fica escondendo um monte de coisa. Fica só naquelas máscaras lá, naquelas... Enfim, não é assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo trabalha com a verdade. Quanto mais verdadeiro a gente for, mais ele opera. Quanto mais transparente a gente for, mais ele vai tomando proporção dentro de nós. É como se a gente fosse cedendo, na realidade assim, a gente vai cedendo a nossa alma, a nossa casa, né, para o Senhor entrar, né? É como se a gente abrisse, né? Olha, Senhor, aqui é a minha sala. Olha, meu Senhor, aqui é o meu quarto. Olha, meu Senhor, aqui é o meu armário, o meu closet, meu banheiro. Olha, meu Senhor, minha casa. É aqui que eu vivo. Essa é a minha casa. Olha, meu Senhor, olha aqui as minhas gavetas, olha, eu tenho isso daqui, eu tenho aquilo outro. Olha, ele sabe, é lógico que ele sabe tudo. Ele sabe todas as coisas. Mas ele quer isso. Ele quer esse convívio, ele quer essa intimidade. Ele quer que a gente, sabe, manuseie isso. Entende? A gente experiencie isso. Paulo disse, imagina, o Espírito que está aí, está aqui em ambos conectados. É perfeito, um reino. Aleluia. Exatamente, meu irmão. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que está em mim, que está no Vini, está aí em você, que está no Carlinhos, está no Hélio, está na Stephanie, está em cada um de vocês. É o mesmo Espírito. Entende? As nossas almas são diferentes umas das outras, mas o Espírito é o mesmo. Então, cada vez que as nossas almas se sujeitam a esse Espírito, mais parecidos com ele a gente vai se tornando. E aí vai ficando mais simples, sabe? Vai ficando mais simples e menos complexo, sabe? Menos mimimi, menos isso e aquilo. Vai ficando mais simples. Senhor Jesus, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será luminoso. A candeia em espírito em nós, iluminando o nosso ser por dentro, de forma que deixemos de ser complexos, não é? Complicados. Aleluias, da glória. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Jesus já sabia tudo que ele iria sofrer. Deus já tinha previsto que ele iria sofrer. E ainda assim eles cumpriram tudo o que Deus tinha predito.
Nada que Deus tinha falado ficou sem se cumprir, ficou sem cumprimento. Para mostrar, gente, que Deus sabe, por isso que as palavras dele devem ter, a gente deve dar credibilidade para as palavras dele, porque se ele diz que vai, é porque vai. Se ele disser que não vai, é porque não vai, não insista. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Vejam, arrependam-se e voltem-se para Deus. Conexão com o Abba, Pai, um só corpo e um só Espírito. Amém. Amém, Stefano. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Por que, gente, esse arrependam-se e voltem-se para Deus? Porque o povo escolhido de Deus, os israelitas, foi um povo que, apesar de ser o povo como reino de Deus, né, o povo do reino de Deus, eles não reconheciam Jesus. Eles se perderam no meio de outros. E aí era necessário que eles deixassem essa hipocrisia e se voltassem para Jesus, olhassem para Jesus. Ao invés de ficarem olhando, não é, para si mesmo, para seus próprios esforços, buscando uma lei que pudesse trazer para eles justiça, simplesmente crescem no autor da fé. O autor e aperfeiçoador da fé, para que sejam salvos. Para que os seus pecados sejam cancelados, viu? Não tem como se manter debaixo da lei. Gente, a lei, ela só serve para mostrar que nós somos pecadores. O que está errado, a finalidade da lei é Cristo. É mostrar que o ser humano, em si mesmo, não tem condições de praticar nada daquilo que seja da vontade de Deus. Porque quando não pratica, no coração está ali como. Mas, se voltarem para Cristo Jesus, os pecados serão perdoados, porque ele sim cumpriu plenamente toda a lei. E aí a justiça que é de Cristo vai ser imputada para nossas almas, apesar delas ainda pecarem. Vocês acham que Deus não sabe que a gente peca? É claro que Ele sabe. Não adianta as pessoas ficarem fingindo, tentando se travestir de Superman, de santos, santarrões. Isso não existe. Deus sabe que a gente peca. A diferença é que Jesus cobre os nossos pecados. Então agora a gente vai pecar bastante, não é? Que é para a graça superabundar. Não, né? Claro que não. A gente vai o quê? Crescer, né? Procurar crescer, conhecer mais desse Salvador maravilhoso, para que a gente peque menos, cada vez mais pecando menos. Essa é a matemática. Cada vez mais parecendo com Ele, porque Ele não pecava. Abandonando as coisas de menino, de criança, e se tornando maduros espiritualmente. Porque um varão espiritual não vive na prática de pecados. Não vive em torno de pecado. Não vive satisfazendo os desejos da carne. Não é? Vive. Só as crianças é que vivem fazendo criancices. Enquanto a gente ainda for criança, a gente vai ficar fazendo criancice. O que criança faz? Criancice. Mas veja, Jesus nos ensina o bom ensino, a instrução da justiça por meio da verdade. Não é tapando as brechas, não é... peraí, deixa eu brincar de esconde-esconde. Deixa eu fingir que eu não estou vendo. Gente, não tem como esconder. Não tem como. Ninguém esconde nada de Jesus. Ninguém esconde nada de Deus. A Tata disse: percebo que quando estamos alimentando o espírito, a gente se afasta do pecado, embora pecamos, mas não temos desejo de fazer coisas que desagradam a Deus. Quanto mais a gente olha para Jesus, né? Quanto mais a gente medita na palavra e coloca a palavra dele em prática, menos desejo de satisfazer as nossas vontades carnais. Porque veja, Tata, o que é o pecado? Gente, o pecado são obras da carne que faz com que a gente se torne rebelde contra Deus, que desagradam a Deus. As obras da carne, né, se tornam pecados quando a gente coloca elas em prática.
A gente coloca as obras da carne em prática, pronto, a gente está pecando. A gente está pecando. Seja por ciúme, seja por inveja, seja por bebedeira, seja por, enfim, qualquer dessas coisas que são desenfreadas, que é da carne. Todas essas coisas, entende? Essas coisas que acabam dominando, é por quê? Porque a gente ainda está muito pequenininho. A gente ainda não tem o suficiente da palavra de Deus dentro do nosso coração para a gente poder colocá-las em prática. Entende? Veja, minha irmã, geralmente as pessoas pensam assim, né? Veja se não é assim. Ah, mas eu não roubo, eu não mato, eu não desejo mal aos outros, eu pago os meus impostos em dia. Veja, nem tudo que é crime no mundo, veja, aliás, tudo que é pecado para Deus, mas aqui no mundo, nem tudo é crime. É ou não é? É pecado contra Deus, mas não é crime. Você está pecando contra Deus, mas não está praticando um crime. Então não é criminalizado. Não é considerado como algo ilegal no mundo. Não é assim? Dá um exemplo. Por exemplo, para Deus, se uma pessoa é casada, né, um homem e uma mulher são casados, não pode nem desejar uma outra mulher. A mulher não pode desejar um outro homem. Porque o adultério não é só o ato de você não ter nada com outra pessoa. O adultério diante de Deus são pensamentos lascivos, desejos lascivos que as pessoas mantêm dentro dos seus corações. E que aí, em determinados momentos, elas acabam colocando em prática. Mas veja, isso é crime no mundo? Não. Ah, os pensamentos são meus, eu penso o que eu quiser. Não é assim? Ah, agora você quer mandar até no meu pensamento? Que história é essa? É invasivo. Não é assim? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Agora, quem é que pode fazer com que o homem ou a mulher não tenham esse tipo de pensamento? Nem sequer desejo dessas coisas. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que tem poder para fazer com que esse tipo de pensamento não se aloje em nós. Esse tipo de sentimento não ganhe proporção dentro de nós, que a gente rejeite, sente nojo desse tipo de coisa. Só o Espírito Santo. Mas não tem nenhuma lei que possa fazer isso. Nenhuma lei, nem de Deus, nem dos homens. A lei, ela pode mostrar, detectar, mas ela não pode transformar. Vocês entendem? Entendem por que a lei de Deus ela é perfeita? Porque ela mostra tanto as intenções do coração como os atos. Não são só os atos, são as intenções também. Por isso que ela é perfeita. Mas ela não pode mudar a maneira de sentir, de pensar, nem de agir. Ela só pode apontar, mostrar, tipificar. Vocês conseguem compreender? Mas quem pode matar esses desejos, esses maus pensamentos, é o Espírito Santo. Vocês conseguem compreender? Isso daí é o que o Espírito Santo faz por meio da palavra dele, conforme nós vamos nos alimentando, conforme a gente vai recebendo pela fé. Ele vai cortando essas coisas dentro de nós, de forma que os impulsos da carne vão tendo cada vez menos poder sobre as nossas almas. Vocês conseguem compreender? O Paulo... tá em cima daqui das letras da Paulo Bíblia. disse, não sei se é certo, mas vejo o Espírito se expressar espiritualmente nas pessoas, só pelo olhar já sei. Ué, por que não é certo? Se você tem essa sensibilidade, isso é um dom. Mas que tem que ser acompanhado da moderação do Espírito Santo para não se tornar algo demasiado, né?
Entende? Que a gente pode, é por isso que é necessário o crescimento espiritual, Paulo, porque é o crescimento, veja, é o fruto do Espírito com seus bagos que norteiam os dons, para que o Filho de Deus não seja enganado. É por isso que Jesus disse, o Espírito da verdade com a palavra da verdade, ambos se complementam para nos dar o crescimento devido, porque Deus não é irresponsável. A gente não tem dons maduros, dons do Espírito bem maduros, bem duradouros, né? Assim já bem consistente, exatamente porque o fruto do Espírito ainda não está na mesma condição. Porque é o caráter do Filho de Deus, a segurança do Espírito dentro de nós que vai nortear, que vai conduzir e dominar o dom, entende? Os dons devem ser controlados pelo Espírito, entende? A Tata está se despedindo. Boa noite, Tata querida. Boa noite. Que bom que você compreendeu, Paulo. Boa noite, viu, Tata? Durma com Jesus Cristo. Amém. Seja revigorado, irmã. Boa noite. Então, é dessa forma que a gente vê, não é? Quando a gente está mais na carne e menos no espírito. Quando a gente sabe, não é, que a gente não está vivendo de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente tem em nós, veja, não adianta, gente, a gente dizer que a gente é maduro espiritualmente, que a gente está fluindo pelo Espírito, que a gente está andando pelo Espírito, quando a nossa vida está uma bagunça, não tem nada dominado pelo Espírito, não tem nada dirigido pelo Espírito, não tem nada guiado pelo Espírito, não é? Que as nossas próprias atitudes estão incoerentes com as nossas falas, né, com as nossas palavras. Quando a gente traz ainda muita escravidão de doença, de remédio, disso e daquilo no nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Significa que nós precisamos mais comunhão com o Senhor, não é? Precisamos mais do Senhor. A presença do Espírito Santo em nós deve ser completa, né? A ação dele deve ser completa em nós. Então, voltando aqui. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Olha só. Olha só. É necessário que Ele esteja no céu, até que Ele restaure todas as coisas. E o último inimigo que Ele vai colocar por estrado dos pés dele é a morte. É a morte. Quando Ele transformar os nossos corpos humilhados, né, no corpo glorioso como o dele. Ele está aguardando, gente, porque tem pessoas ainda para serem salvos. O porteiro está atento para ver cada um que nasce, cada um que morre, o último que vai entrar no reino de Deus, o último dos gentios, para que venha a leva dos últimos, né, da semente, dos remanescentes de Israel, dos judeus. Tudo isso precisa ser completado. Tudo isso. É por isso que Jesus, não está no céu, permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Eita, Espírito Santo maravilhoso. Obrigada por essa palavra. A gente precisava passar por aqui. Pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Em tudo o que ele disser. Gente, está na hora.
a hora é chegada. Moisés disse, tá na hora da gente ouvir o profeta, e não é Moisés, não. Tá na hora da gente ouvir Jesus em tudo que ele diz. Tá na hora. Olha o Espírito Santo nos conduzindo. Olha o Espírito Santo nos falando. Filhos, tá na hora de vocês avançarem. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Isso está escrito em eu não consigo ver. Não consigo. Deuteronômio, né? 18. Eu devo ter riscado aqui. Ou não, era alguma coisa que estava em cima. Estava puxando a perna. Meu Deus, que sigla é essa? Deuteronômio 18, 15, 18 e 19. Gente, a letra é tão miudinha, tão miudinha. De fato, gente, que interessante, né? Ontem o Senhor nos deu a palavra de João 15 e hoje Ele nos dá essa palavra aqui, que tem muito a ver com João 15, com o ramo, não é? Que deve ser podado para frutificar. Isso só é possível por meio da palavra. A palavra é o nosso alimento, a palavra é o nosso banho. A palavra, por meio do Espírito, está nos cerceando, está nos tratando, está nos conduzindo, está nos alimentando, está cuidando da gente para que a gente possa frutificar o fruto do Espírito. Para pararmos de vivermos só satisfazendo os desejos da carne. A gente vai ver muita fraqueza na gente. Por isso a gente precisa muito do Espírito Santo. O Senhor é fiel. Não esqueçam disso. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. A linha A. Isso está escrito em Gênesis 12, 3, 22, 18 e 26. 26, 4 e 29, 14. 28, 14. 28, 14. Veja, é onde está escrito aqui acerca dessa palavra que o apóstolo Pedro está citando. Agora veja, Pedro era um pescador. De onde ele tirou tanta sabedoria? Não é? Ou seja, Jesus ensinando. E quando o Espírito Santo, quando ele nasceu do alto, ele foi revestido do poder, o Espírito Santo fez ele lembrar de tudo que Jesus tinha lhe ensinado. Isso é mágica? Não. Isso é o poder do Espírito Santo na vida daquele que se sujeita, se submete. Mas ainda assim, quem recebeu a plenitude da sabedoria de Deus foi o apóstolo Paulo. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, Isaías 52, 13. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. E é isso aí, gente. Amém. Versículo 3, capítulo 3 aí, encerramos. Isso daqui fala bastante, gente, acerca desses dias que a gente está vivendo e dos dias que virão. Dias difíceis, que a gente precisa ouvir as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, dar credibilidade a elas e frutificar, não é? Para que a gente possa glorificar Ele aqui nesse mundo através desse corpo físico, dessa vida terrena mesmo. E é isso. Espero que tenha sido de bom proveito, não é? E se alguém tiver alguma palavra, algum cântico,
algo para compartilhar conosco, né? Eis-nos aqui. Amém. A Stephanie ainda ficou, olha. Eita, glória a Deus, Stephanie, aleluias. Que horas são? 23. Sim. Olha, louvado seja Deus. Cadê os nossos irmãos? Cadê o Hélio? O Hélio, ele foi fazer ceia com a Zilda. Carlinhos. Carlinhos tá aí. A foto, pelo menos. Fábio, Paulo, Elismar, Ana, O Laércio Rose, já foi também. Adri, sim, ela já foi. Maria dos Remédios, Isaura, Valdinei. Então vamos fazer oração, porque eu acho que de repente Carlinhos já dormiu. Tá só a fotinha dele aí. Esses irmãos. Efésios. A palavra bota muita gente pra dormir, né, gente? Efésios 1, 15 ao 23. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Amém, amém, amém. Carlinhos tá aí, ó. É uma Carlinhos coisa Irene. fofa, ainda não dormi, a Irene. Amém. Amém, gente. Boa noite, viu? Durmam com Jesus Cristo. Tenham uma noite de descanso, não é? Que amanhã vocês também tenham um dia abençoado, não é? E permitam, não é, que o Senhor Jesus possa conduzir a vida de vocês, né? Desde o que está no coraçãozinho até aquilo que sai pela boca, não é? E as atitudes, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Obrigada pela companhia. Obrigada, Stefano, por ter trabalhado até agora aí, ajudando-nos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. O Carlinhos disse alguma coisa ali. Vamos ver. Você tá acendendo a galeria da Stephanie? Estou. Oh, que fofura. Ele falou que tinha ido no banheiro. Amém, gente. Boa noite. Boa noite.